hoje, pensando em ti, ó Santa Rosa, boas coisas comecei a recordar e lembrar. Lembrei-me do seu lindo gesto de amor. Recordei o seu lindo e meigo olhar. Lembrei-me das vezes que em seu lar, para eu cantar a Senhora pedia horas ali eu passava, eu cantava e a Senhora alegre me ouvia. São recordações, boas recordações que tenho comigo guardadas. Recordações lindas, recordações que tenho em minha alma gravada. Assim eu vou vivendo contigo no pensamento, tendo sempre na recordação aqueles alegres e bons momentos que cantando alegrei teu santo coração. Parece-me até te ver sorrir, tua presença começo a sentir. Parece que estou te ouvindo dizer: cante, cante, minha filha, o hino para eu ouvir. Prezados irmãos, nesse momento nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Eu dirijo a todos os irmãos aqui presentes a minha saudação. Desejo que a Santa Avó Rosa e o profeta irmão Aldo abençoe a todos. Não só os irmãos que aqui estão presentes, mas também muitos deles que gostariam de aqui estar, não estão pelos motivos que a Santa Avó Rosa bem sabe julgar. E nós que aqui estamos
vamos aproveitar esses momentos preciosos que são concedidos a nós, de estarmos reunidos como famílias, ou como uma família apostólica, porque foi isso que o irmão Aldo permitiu. Naquele curto vídeo, apesar de ele não gostava de fotografia, nem de vídeo, mas ele permitiu que ficasse registrado um vídeo muito pequeno, onde ele dizia que nós somos uma só família, família apostólica. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa oração e iniciarmos nossa reunião de hoje. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, nesse momento aqui estamos reunidos, iniciando mais uma de nossas reuniões. Queremos, pois, neste instante expressar adoração a Deus, nosso Pai, ao seu Santíssimo Espírito, adorando também a Jesus, nosso Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e a todos os santos e anjos da glória celeste. A Senhora Santa Avó Rosa e ao profeta irmão Aldo, suplicamos as bênçãos dos céus, em especial para a nossa reunião de hoje, não só aqui na sede, mas onde quer que neste instante se inicie uma reunião da Igreja Apostólica, algumas ainda, por questão de fuso horário, ainda irão se iniciar. Que a tua bênção, que a tua presença esteja com todos, abençoando a todos os teus filhos, inclusive aqui, onde eu peço, Senhora, que possas ouvir o clamor, as orações de cada um dos teus filhos aqui presentes, pois a Senhora bem sabe o que cada um deles veio aqui buscar. Irão pedir à Senhora no transcorrer da reunião, principalmente no final da mesma, fazendo as suas orações, até mesmo em silêncio. E eu peço, Vó Rosa Bendita, atende o nosso clamor, nos ajude a viver santamente nesta terra e ajuda-nos a entender a tua mensagem, a mensagem do profeta irmão Aldo, que está contida no boletim de hoje. Nós cremos assim. Por isso entrego nas tuas mãos esta reunião, tudo seja feito de acordo com a tua vontade bendita, e nós assim te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Irmãos, agora, continuando a nossa reunião, passando para a parte da apresentação de hinos pelo coral. O primeiro desses hinos a ser apresentado tem o título Baluarte da Verdade. Vamos ouvir, irmãos, com bastante atenção, com bastante referência, porque a nossa doutrina nos ensina que cantar também é pregar. Será que quando o coral da nossa igreja canta, todos conseguem prestar atenção na mensagem que o hino nos traz? Todos iriam dizer sim, eu consigo. Então vamos fazer um teste. Eles vão apresentar este hino. No final deste hino, imagine que alguém vai lhe perguntar o seguinte: escuta, este hino que foi apresentado falou a respeito do quê? Da Santa Avó, do irmão Aldo, de Jesus, do Natal, de 26 de outubro, falou a respeito do quê? De cor, dificilmente alguém sabe a letra, mas se a pessoa prestar atenção, ela vai saber responder: ah, não, esse hino falou a respeito disso, ou daquilo outro. Faça um teste consigo mesmo. Vamos ouvir esse hino e no final veja se consegue dizer: ah, esse hino pregou, nos deu uma mensagem sobre tal assunto. Porque, como eu disse, cantar também é pregar. Vamos ouvir.
irmãos, realmente um hino muito bonito. Eu creio que todos puderam entender. Até porque num trecho do hino diz que muitas são as testemunhas que provam esta verdade, que deixaram a vida do mundo e do pecado, e enfim, se agregaram a este rebanho apostólico. E aos irmãos do coral também. Quantas vezes, irmãos, eu viajo há 27 anos para a igreja. Alguns anos eu fui corista, mas não tive o dom para continuar sendo, e resolvi então deixar de ser corista para ser obreiro. E nos anos que eu viajo para a igreja, irmãos, não foi uma, não foi duas, muitas vezes alguém me procurou para falar a respeito da beleza dos nossos hinos. Certa vez estava na congregação de Cascavel. Cheguei cedo, na parte da tarde tinha que fazer um casamento. Fiz aquele casamento, depois do casamento, uma mulher que estava presente na cerimônia, inclusive é fotógrafa do casamento. Ela veio e me disse: olha, eu sou fotógrafa há mais de 20 anos. Eu acho que eu já fui em todas as igrejas que existem, ela disse. Mas na sua é a primeira. Ela disse assim: eu nunca tinha ouvido hinos tão bonitos como este da sua igreja. Eu nunca tinha visto pessoas cantarem com tanto gosto. Foi o que ela me disse. Com tanta alegria, com tanto sorriso. Eu acho que, irmão, só isso já diz o que é o ministério do corista apostólico. Pena que sempre, de quando em quando, a gente encontra alguns que fazem parte desse ministério, mas ainda não entenderam 100% o significado e a beleza do ministério que vocês cumprem na nossa igreja. Mas vamos em frente. Santa Rosa vai nos ajudar e nós vamos chegar ao nosso objetivo. Vamos ouvir um outro hino pelo coral. Da mesma forma, vamos entender a mensagem que este hino nos traz. Esse aqui parece um pouco mais fácil. O título diz: Trazendo Flores. Mas será que a mensagem é a respeito do quê? Vamos ouvir, vamos entender e procurar guardar essa mensagem no nosso coração. O hino será apresentado pelo coral e tem esse título: Trazendo Flores.
satisfação. Eu vou falando da Santa Borrosa e do meu Jesus e do seu perdão. É grande a minha alegria, pois deixo nestas almas vida e salvação. Ao findar o dia, vou cantando esta melodia, trazendo flores em minhas mãos para entregar a Santa Borrosa e entregando a ela quero expressar a minha gratidão.
nesse momento da reunião, nós temos agora alguns minutos dedicados a meditarmos na parte material da obra da igreja. E para fazer isso, o Conselho Deliberativo de nossa igreja publicou no boletim uma mensagem nos falando a respeito desse assunto. Esta mensagem nos diz o seguinte: a Igreja Apostólica nasceu dos céus, ela veio de Jesus nosso Senhor, com a missão solene e sublime de promover o crescimento do reino dos céus aqui na terra, através da sua poderosa doutrina, do seu poder e a glória de sermos o Santo Espírito Consolador, ou de termos o Santo Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, que concedeu ao irmão Aldo a sublime missão de Santo Pastor, para guiar todos os que aceitarem a palavra da nossa igreja, como foi mostrado pelo anjo ao apóstolo São João, nas revelações do livro do Apocalipse, sobre a missão da igreja que viria dos céus. Assim disse o anjo ao apóstolo São João: no fulgor, quer dizer, na luz poderosa da majestade divina, e a sua luz caminharão as nações e os reis da terra, manifestando o seu esplendor. A ela, quer dizer, a igreja, serão trazidos as glórias e os tesouros das nações, e nela, a igreja, não entrará nada de impuro e nada de maldade, e nem mentiras, mas somente os escritos no livro da vida, que é a doutrina de Jesus e do Santo Consolador. Essas profecias terão que se cumprir, mas a quem cabe esta nobre missão? Esta missão cabe ao Santo Pastor Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, pois foi entregue por Deus o Pai a estes santos a missão de governar a nossa igreja e o seu povo. Entretanto, eles sozinhos não poderão fazer cumprir esta missão na terra, e é por isso que o Santo Irmão Aldo, quando esteve aqui na terra, fez tantos apelos ao povo apostólico. E atualmente nós, da direção da igreja, também fazemos para que contribuam com as suas ofertas e dízimos com muito amor, com mais dedicação e esforço, mas também na total obediência à prática dos ensinos doutrinários e disciplinares, e também aos conselhos que nos deixou o Santo Irmão Aldo, cujos ensinos nos dão vida, paz e saúde. Se ele nos mostrou a missão gloriosa de nossa Santa Igreja Apostólica, é para que os irmãos e irmãs vejam quanto esforço que temos que fazer. Por isso, renovamos o pedido que o Santo Irmão Aldo nos fez quando esteve entre nós. Ele disse: façam as suas contribuições regularmente, sem temor, sem medo, mas com inteira confiança no poder que está sobre cada um dos que pertencem à nossa igreja. Pois esse poder está sempre em sua vida, no seu lar, sobre o seu trabalho e sobre tudo que lhes pertencem. Não fiquem presos ao dinheiro e às riquezas desta terra. Cumpra a sua missão de filhos e filhas de Deus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, e ajudem a sua igreja para que ela possa cumprir a sua missão nesta terra, que foi confiado por Deus, por Jesus, pelo Consolador, por nosso Santo Irmão Aldo e por nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta confiança,
de que os irmãos saberão reconhecer o valor desta igreja e irão nos ajudar, nós da direção da igreja agradecemos a todos e enviamos o nosso abraço fraternal e que todos tenham muita paz, felicidade e prosperidade em sua vida material e espiritual. Aí está a mensagem escrita, publicada no boletim, mensagem do irmão Aldo. Eu sempre tive esse costume, desde que comecei a pregar. Sempre disse, vou ler aos irmãos a mensagem do irmão Aldo. E continuo fazendo da mesma forma. Eu digo, vou ler aos irmãos a mensagem do irmão Aldo, porque é a palavra dele, inspirada por ele, e muitas vezes a mensagem é uma cópia completa daquilo que ele deixou escrito nos boletins, enquanto cumpriu o seu ministério no seu corpo físico. O assunto das contribuições para nós pastores é um assunto que muitas vezes a gente fica horas antes do início da reunião meditando a respeito do que falar aos irmãos na reunião, porque no final das contas, em resumo, nós estamos aqui pedindo a colaboração de cada um dos irmãos. Só que a gente pede, meu Deus, me ajude a falar alguma coisa que possa tocar no coração dos teus filhos, para que a tua igreja produza mais ainda do que tem produzido. A não ser que haja aqui hoje alguém mais novo da nossa fé, que não tenha contemplado o ministério terreno do irmão Aldo. Do contrário, eu sei que a maioria dos presentes viu grande parte do ministério do irmão Aldo, e alguns viram este ministério inteiro. Eu posso dizer que tive esta oportunidade. Em 1970, eu era uma criança de 7, 8 anos de idade, mas sem entender muito, eu vi o primeiro dia do ministério do irmão Aldo. E no ano de 2014, naquele dia 5 de maio, eu também estava aqui na sede. Eu posso dizer que vi o último dia do ministério terreno do santo irmão Aldo. Foi um ministério de grande luta, foi um ministério que eu posso dizer de bastante incompreensão, de bastante ingratidão, de bastante sofrimento. E se eu fosse neste momento perguntar aos irmãos aqui presentes, quem foi ou quais foram as principais causas ou culpados do sofrimento do irmão Aldo no seu ministério terreno? Talvez muitos iriam me dizer assim, eu acho que em grande parte o sofrimento que o irmão Aldo enfrentou nesta terra foi culpa daqueles que não compreenderam a sua missão, se rebelaram, saíram da nossa igreja, utilizando até a justiça terrena, e causaram naturalmente bastante tristeza ao irmão Aldo. Eu vou dizer, se alguém responder isso, errado não está. Em parte está certo. Mas, irmãos, eu digo uma coisa, principalmente já passados 6 anos, quase caminhando para 7 anos da partida do irmão Aldo. Muita coisa que o irmão Aldo sofreu durante o ministério terreno dele não foi culpa dos rebeldes, não foi culpa de pessoas pertencentes a outras religiões. Muita culpa do que ele sofreu foi culpa nossa mesmo, irmãos, para falar a verdade.
Eu digo nossa, quer dizer minha, e de todos os nossos irmãos, talvez à exceção de alguns que eu não saberia julgar, mas no geral nós fomos muito culpados por uma boa parte do sofrimento do irmão Aldo. Por que eu digo isto? Porque a parte espiritual já pesava bastante nos ombros do irmão Aldo. E a parte espiritual não adiantava nós chegarmos no irmão Aldo e dizer assim: irmão Aldo, está muito pesado, me dá um pouco do peso que eu ajudo o senhor a carregar. Não adiantava, porque tinha coisas que era só ele mesmo que podia fazer e suportar o peso da obra da igreja. Acontece, irmãos, que eu me lembro, e sei que os irmãos se lembram, que muitas foram as vezes que o irmão Aldo usou palavras no boletim que eu, como pastor, eu confesso para vocês, ler aos irmãos palavras do irmão Aldo sempre foi alegria. Então alguém pensa, o pastor lê a palavra do irmão Aldo, quando ele termina a reunião, ele desce ali no púlpito e desce feliz da vida, porque leu ao povo a mensagem do irmão Aldo. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês, nem sempre é assim. Durante o ministério do irmão Aldo, eu me lembro, eu estou falando agora, não sei se posso falar em nome de outros pastores, mas falando por mim, muitas vezes eu desci aqueles degraus ali. E ao invés de estar contente, eu estava triste, pensativo, preocupado. Teve vezes que eu pensei assim: meu Deus, o que está acontecendo com a nossa igreja? O que está acontecendo com o nosso povo? Por causa da maneira que o irmão Aldo tinha que se dirigir a nós. Eu já preguei em outras vezes, já recordei isso aos irmãos, mas eu lembro bem, pode procurar o boletim, está arquivado. Certa vez ele disse: eu irmão Aldo, imploro que os irmãos me ajudem a levar avante a obra da igreja. Naquele dia, eu confesso aos irmãos, desci do púlpito triste, abatido e pensativo. Meu Deus, sendo o irmão Aldo quem é, ele tem que pedir encarecidamente para que nós o ajudemos, sendo que a obrigação é nossa. E não foi só nossa vez. Me lembro uma outra vez, foi o pastor Trevisan. Não me lembro se foi numa reunião de quinta, de sábado, domingo, não me lembro, mas me lembro uma vez, ele subiu no púlpito e ele, na parte da coleta, ele disse assim: irmãos, essa semana eu estive conversando um pouco com o irmão Aldo, assuntos que tinha que conversar. No meio da conversa, o irmão Aldo disse assim: na próxima reunião, você faz a reunião na sede. E quando você estiver pedindo as ofertas, eu quero que você pergunte ao povo reunido na sede. Pergunta para eles o seguinte: se eles não creem mais em mim, o pastor Trevisan deve lembrar. O irmão Aldo mandou ele perguntar: pergunta aos irmãos se eles não creem mais em mim. Eu continuo sendo o mesmo irmão Aldo de sempre, ajudando a todos da mesma maneira, porque uma parte da igreja não ouve o meu clamor, os meus apelos. Isso trouxe muita dificuldade ao irmão Aldo. E a prova que nós poderíamos fazer muito mais, não fizemos por comodismo, foi justamente o que vem acontecendo na nossa igreja a partir do dia 5 de maio de 2014. Uma segunda-feira. Se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que todos se lembram o exato momento que receberam a notícia do falecimento do corpo do irmão Aldo. Eu me lembro, quando cheguei em casa, eu não almoço em casa, mas
Naquele dia fui almoçar em casa. Quando eu entrei, minha esposa entrou atrás de mim e me deu a notícia do que havia acabado de acontecer. Me lembro que tomei um choque tão grande. E eu consegui falar uma única frase. Eu disse: meu Deus, o que vai ser de nós agora? Por que eu pensei isso? Ora, pensei comigo. Durante os primeiros 16 anos, Jesus aparecia a Santa Avó Rosa para ela ensinar a igreja. Durante os outros 44 anos, a Santa Avó Rosa aparecia o irmão Aldo para ele ensinar a igreja e ir corrigindo aquilo que nós precisávamos. E agora, o que vai ser de nós? Nós não vamos mais ser uma igreja dirigida por Deus? Porque não tem mais profeta, não tem irmão Aldo, não tem mais ninguém capaz de ocupar o cargo que ele ocupava, muito menos com dom de revelação. Então, a lógica humana foi pensar isto. Daqui para frente nós não vamos mais ser dirigidos por Deus, porque não vai ter mais o porta-voz dos céus entre nós. Se passou os dias, na quinta-feira ele foi sepultado. Eu me lembro que no domingo, aliás, no sábado, naquele fim de semana já era o Dia das Mães. E eu tinha uma escala para cumprir. E quando o irmão Aldo faleceu, eu pensei comigo: eu jamais vou conseguir subir de novo num púlpito. Estou tão abatido, estou tão desanimado, sem saber o que dizer. Como eu vou subir num púlpito sendo um obreiro, um pastor desanimado? Vou falar o que para eles? Se até eu estou abatido, triste. E no sábado eu me lembro que, por milagre do céu, já estava no púlpito, já estava pregando. Comemoramos o Dia das Mães. E ali nós fomos entendendo que o irmão Aldo não teve o seu ministério interrompido como nós pensamos. Pelo contrário, o irmão Aldo teve o seu ministério esticado em 8 anos. O irmão Aldo já era para ter ido 8 anos antes. E foi ele quem disse para nós, eu tenho prova. Ele disse: em 2006, Jesus apareceu para mim quando eu estava no hospital. Quando eu operei do coração e foi colocado o marca-passo. A maioria do povo nem sabia que ele usava marca-passo. E ele disse, Jesus apareceu para mim em 2006, perguntou se eu queria terminar o meu ministério. E o irmão Aldo sorriu e disse assim: mas eu pedi para ele, eu disse: Senhor, espera um pouquinho mais. Deixa eu ficar um pouco mais com o meu povo, eu preciso preparar eles melhor. E aí, aquilo que nós choramos em 2014, já era para termos chorado em 2006. Mas o irmão Aldo pediu, Deus concedeu, nós ganhamos o presente de ter ele mais 8 anos conosco. E hoje eu posso dizer, quase 7 anos, caminhando, 6 anos e meio, sem a presença física do irmão Aldo, é um grande milagre a fase atual da igreja e que estejamos em pé, porque muita gente chegou a dizer: a igreja não dura uma semana. Pessoas que saíram do nosso meio disseram: enquanto o irmão Aldo estava aí, já estava difícil a parte de coleta, já estava difícil a parte de contribuição financeira. Sem o irmão Aldo, a igreja não vai durar 1 ou 2 semanas. Primeiro que erraram na sua previsão quando disseram que nós ficamos sem o irmão Aldo. Nós não ficamos sem o irmão Aldo. Essa é a questão. E é fácil provar isso. Não vou entrar no assunto agora porque não dá tempo. Mas poderia ficar horas aqui mostrando fatos que eu tenho visto, que prova que o irmão Aldo está conosco mais do que nunca. E esses 6 para 7 anos que estamos sem a presença física dele, e a gente nota que 90% do povo apostólico continua lutando e se esforçando para colocar em prática aquilo que aprendeu com ele. Isto, irmãos, é sim um grande
milagre de Deus nos dias atuais. Tanto querem ver, irmãos, como que é um milagre. Se alguém, antes da partida do irmão Aldo, dissesse assim para nós: escuta, se um dia o irmão Aldo morrer, o que você acha que acontece com a igreja? Qualquer um de nós ia responder: a igreja acaba no mesmo dia. Não dá para ficar sem o irmão Aldo, não tem como. Não podemos ficar sem ele uma hora, um dia. E hoje, sem a presença física dele, nós já estamos há tantos anos e 90% do povo segue firme, procurando praticar aquilo que ele nos ensinou. É um grande milagre. Irmãos, agora eu vou fazer uma oração, consagrando a oferta de cada um. Depois da mesma, nos seus próprios lugares, poderão ofertar, segundo prepararam para a nossa reunião de hoje. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, Santa Rosa bendita. Nesse momento, os teus filhos irão dar as suas contribuições, e eu, em teu nome bendito, declaro as mesmas consagradas para a expansão da obra da tua igreja na face da terra. Amém.
mas cheio de espinhos. As pedras eram os pecados meus, e os pecados eram como espinhos. Não tinha paz e nem felicidade. Era tão grande o meu sofrimento, mas hoje louvo a Santa Voz que me deu paz, vida e alento. Tirando as pedras do caminho meu, para que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Está a Santa Voz sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu. Tirando as pedras do caminho meu, para
possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Está a Santa Rosa sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa o caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu.
Ainda tem mais um hino para apresentar, mas antes eu vou ler a mensagem contida no boletim, para a qual, irmãos, eu peço que os irmãos prestem atenção na leitura. Não é uma mensagem muito longa, mas, irmãos, é um assunto muito importante. Sinceramente, eu não vou, pelos minutos que nós temos, eu não vou ter condição de dar uma explicação razoável que fosse, principalmente por causa da beleza e da importância deste assunto. Esta mensagem já foi publicada há alguns meses atrás, mas o conselho resolveu publicar novamente. Primeiro, porque se faz necessário. Segundo, porque é algo muito importante para a vitória de cada um de nós. Eu vou ler da melhor maneira possível. A explicação vai ser pequena, mas tenho assim a esperança de que todos conseguirão entender a importância destas palavras. O título da mensagem é O Primeiro Amor. Aqui diz: o primeiro amor é a representação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande, é importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus, o Pai. Através de Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do pastor de nossas almas, nosso santo irmão Aldo. Para seguir este caminho, que é a Igreja Apostólica e a sua doutrina e disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus, quando foi dito que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vende tudo quanto tinha e compra aquele campo onde existia um grande tesouro. Com esta parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus e de tudo o que deve fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem desse mundo para garantir a posse desse tesouro. Este exemplo do nosso Senhor Jesus refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o coração a mensagem de nossa igreja, quando então passa a crer com todo o amor em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Maria Santíssima, e aceita a nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com amor e fé as mensagens e o programa A Hora Milagrosa, ou ainda participando do ministério de obreiro, corista ou músico, com alegria em seu coração, sendo assíduo nas reuniões. Entretanto, este amor deve acompanhá-los até o final da sua vida aqui na terra. Vou ler de novo esse trecho. Entretanto, este amor deve acompanhá-los até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé, assim como foi a Santa Avó Rosa, que conservou
um profundo amor pela igreja, por seu ministério por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu o sacrifício para servir o nosso Divino Mestre e por nossa Igreja Apostólica, deu sua própria vida. Assim foi também o santo irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo, dedicou com profundo amor por todos nós, apesar de sofrer muita humilhação, traição, injustiça, ingratidão, mas nunca perdeu o seu primeiro amor, de quando foi chamado por nossa Santa Avó Rosa, pois era o chamado de Deus o Pai e do seu amado Filho Jesus. Já pensaram o que seria da nossa igreja, da nossa vida, de cada um de nós apostólicos, se a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo e os planos de Deus, de Jesus, teriam falhado. Mas bendita a hora em que estes santos aceitaram, com todo amor e bondade, o chamado de Jesus nosso Senhor, e foram fiéis até o fim. Hoje são santos poderosos, com a missão importante de tomar conta desta igreja apostólica, guardar e amparar o povo de Deus, até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra, com todo poder, virtude e glória. Mesmo com estes exemplos maravilhosos que nos deram Jesus e a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e disciplina tão perfeitas, que tem o poder de transformar vidas e levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor. Alguns apostólicos perderam o primeiro amor. Aqui está falando isso. Nesta hora, na nossa cabeça deve estar o pensamento: será que eu sou um destes? Nós temos doutrina, temos disciplina e temos condição de analisar o nosso proceder, para ver se somos amorosos, como éramos no início da nossa carreira de fé, ou se os anos foram abatendo o nosso ânimo. E aqui continua: muitos, mesmo com estes exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e disciplina tão perfeitos, que tem o poder de transformar vidas e levar almas aos céus, alguns apostólicos perderam o seu primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Há ainda casos de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor, faltam às reuniões, não cumprem verdadeiramente o seu ministério, seja ele de obreiro, pastor, regente, músico ou corista. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós da direção da igreja lhes aconselhamos a meditarem nas palavras do Senhor Jesus, escrita no livro do Apocalipse, por São João, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Tenho, porém, contra ti. Isto é uma palavra de Jesus que ele falou ao apóstolo São João. São João escreveu, mas foi Jesus quem disse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esta palavra de Jesus: venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro,
significa que ele moverá de sua alma toda a virtude e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam e voltem ao primeiro amor. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus, pois, perdendo toda a unção do Espírito Santo, perderão toda a proteção celestial, e isto é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que irmãos que eram tão fervorosos em suas orações, dedicados à igreja, obreiros que não perdiam escalas de serviço, pastores que não faltavam às escalas de pregação, sem motivo justificável, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardaram sentimentos ocultos no coração, esfriaram na fé e na prática de boas obras, e já não são tão leais e sinceros para com Jesus, a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo. Se arrependam, dobrem os seus joelhos, peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir o seu voto do batismo. Voltem a cumprir o seu voto de batismo, ou melhor, voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma de cooperar com a obra do nosso Deus, participando ativamente de nossa igreja apostólica, inclusive obedecendo a disciplina de nossa igreja, que nos foi dada pelo Mestre Jesus. Esse conselho vos é dado de coração por nós da direção da igreja, porque cremos que a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam daqueles que erram um arrependimento sincero e uma volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor, que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o primeiro amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra, nesta igreja, viesse aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para que um dia em que Jesus com a Santa Rosa vier te buscar. Estimados irmãos e irmãs, examinem o seu coração e a sua vida espiritual. Façam um exame de consciência. Se não estiverem com Jesus, a Santa Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, se não estiverem como eles querem, se arrependam, se entreguem de coração a estes santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham a sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo pecador. Aí está, irmãos, a mensagem contida no boletim, uma bela mensagem, uma bela reflexão. Pena que, pela profundidade do tema, pela beleza, pela importância, pela necessidade, bom seria se nós tivéssemos no mínimo 1 ou 2 horas para juntos meditarmos naquilo que está escrito. A reunião é curta, mas cada um dos irmãos pode, na sua casa, depois fazer uso deste boletim, ler outras vezes, para principalmente poder entender aquilo que não conseguiu entender de maneira exata durante a reunião de hoje. Esta expressão, o primeiro amor, foi usada pela primeira vez pelo nosso Senhor Jesus, vocês sabem disso. Durante alguns anos, após a partida de Jesus para os céus, existiu nesta terra uma igreja santa e pura, como diz o hino. Mas por causa do pecado foi perdendo a sua brancura. Paganismo nela se infiltrou, o mundanismo logo a dominou, não me lembro exatamente se é o contrário.
O fato é que a letra de um dos nossos hinos fala justamente a respeito disso, do esfriamento espiritual que houve na igreja dos santos apóstolos, principalmente quando os santos apóstolos já haviam deixado a vida no corpo. Pelo que consta, o último apóstolo a cumprir o seu ministério nesta terra foi o apóstolo São João, que já era idoso, estava inclusive preso numa ilha, e ele estava triste, não porque estava preso, não estava triste porque era idoso, mas ele estava triste porque ele viu que do esforço que os apóstolos haviam feito, uma boa parte já havia se perdido, porque uma boa parte do povo da igreja dos santos apóstolos já havia sido novamente dominado pelo erro, pelo engano, pelo pecado, e foi ali, naquelas condições, Jesus nosso Senhor, vendo a tristeza dos seus apóstolos, do seu amado apóstolo, se revelou a ele através do anjo. E Jesus então falou a São João muitas coisas, principalmente Jesus ditou, ou algumas cartas foram ditadas a São João para que ele escrevesse, e que cada carta daquela deveria ser enviada a uma determinada cidade onde estava localizado o povo apostólico. Teve carta daquela que tinha elogio, que tinha palavras de aprovação, mas também tinha palavra daquela que tinha palavra de alerta e desaprovação. E numa destas cartas que São João ouviu, escreveu e enviou, numa daquelas cartas Jesus disse justamente este assunto. Jesus disse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. Irmãos, eu acho que todos nós, em especial aqueles que conheceram a igreja numa idade já adulta, todos nós já experimentamos o que é exatamente este primeiro amor do qual Jesus falava. E mesmo os que nasceram na igreja, eu mesmo nasci na igreja, mas eu experimentei por várias vezes o que é exatamente a alegria e o entusiasmo do primeiro amor. Por exemplo, viajo para a igreja pregando há 27 anos. Antes desses 27 anos, eu me lembro que eu era um corista. Num determinado dia, pedi para ser obreiro. Depois de alguns meses, pedi para fazer um teste. Recebi a resposta, uma orientação de como eu deveria proceder, mas foi-me dito que o irmão Aldo havia, então, aprovado, e que eu deveria, naquele momento, procurar o pastor Sólio e dizer para ele que eu já estava liberado para receber a escala. E naquela época a escala era semanal. Saía, por exemplo, nesta quinta-feira, não para esse próximo fim de semana, mas para o outro fim de semana. Então toda semana saía a escala. Naturalmente eu não esperava a escala para aquele fim de semana. Eu apenas informei o pastor Sólio de que eu já estava livre. E que quando ele quisesse incluir o meu nome na escala, então depois de algumas semanas eu poderia já ser escalado em alguma congregação. E eu me lembro que naquela quinta-feira, eu me lembro que ele disse assim: você quer começar hoje? Eu falei: bom, começar hoje? Esse fim de semana. Tem pastor que não vai poder ir numa congregação, se você quiser, você já vai no lugar dele. Eu falei: bom, é para isso que eu estou aqui, então eu quero. No outro dia de manhã, uma sexta-feira, veja, irmãos, como é bonito o primeiro amor, e que bom seria se nenhum de nós se esquecesse desse primeiro amor, desse entusiasmo, que às vezes nos levou a fazer coisas até engraçadas, como foi o meu caso. No dia seguinte, uma sexta-feira, eu pensei: puxa, eu tenho que embarcar hoje à noite, eu não tenho nenhuma mala para viajar. Corri numa loja, olhei lá algumas malas, pensei comigo: eu acho que essa aqui está bom para mim. Comprei aquela mala.
Mas veja, irmãos, o que é às vezes até a inocência do primeiro amor. E eu me lembro até de algo engraçado que aconteceu. Porque eu peguei aquela mala, coloquei o que eu achei que eu ia precisar numa viagem de fim de semana. E eu, naquele dia, me lembro de ter encontrado 3 pastores na rodoviária do Tietê. Eu não me lembro quem era o terceiro, mas 2 deles eu me lembro certinho. Um deles era o pastor Santo Matias, o outro era o pastor Antônio Saturnino. O pastor Matias era um pouco brincalhão. Quando ele me viu assim com aquela mala, ele falou: escuta, você vai para onde? Eu falei: eu vou pregar. Ele falou: mas com essa mala desse tamanho? Eu falei: mas por quê? Está muito grande? Ele falou: mas dá para você carregar a sua casa aí dentro. Eu pensei comigo: eu acho que eu comprei um pouquinho grande a minha mala, né? Aí, não dava mais para arrumar naquela viagem. Eu fui viajar com aquela mala mesmo. Na semana seguinte eu fiquei com vergonha. Eu falei: deixei lá comprar uma mala menor, porque senão eu vou passar vergonha. Mas foi aquele entusiasmo, daquela alegria do primeiro amor. Sinceramente, da sexta, da quinta para sexta, eu já nem dormi direito. Da sexta para o sábado, passei viajando, fui para uma cidade do Mato Grosso do Sul. E para mim eu já estava nas nuvens de tanta alegria que eu estava no meu coração. Pensei comigo: puxa vida, eu nunca pensei que um dia eu ia ser um pregador da Igreja Apostólica. Eu estou aqui cumprindo a minha primeira escala. Que alegria, que felicidade. E isso, irmãos, a gente vê muito no trabalho do coro também. É assim. Eu sei, quer dizer, eu fiz parte do trabalho do coro, não sei se mudou, mas normalmente é assim, né? A pessoa pede para entrar no coro. Normalmente, na minha época, era assim: fazer um testezinho de voz para ver em qual voz se encaixa, etc. E eu já vi, irmão, muita gente começar a ser, por exemplo, um corista, ou começar a ser um obreiro, ou começar a ser um pastor. E a característica daquele que começa, normalmente, é de grande humildade e submissão às ordens da igreja. Se começa a ser um corista, se o regente falar: você vai sentar no último banco, ele diz amém. Ah, não, você vai sentar do outro lado, amém. Nessa festa você vai cantar, amém. Nessa festa não vai dar para você cantar, amém. Da mesma forma, não reclama de nada, não acha nada difícil. Mesma coisa de pastores: olha, tem que viajar para tal lugar. Não, amém, eu vou para lá, puxa vida, pode me mandar para onde quiser que eu vou. Não importa a dificuldade, não importa se eu vou ter que andar a pé, não importa se eu vou ter que dormir na rodoviária, enfim, eu vou de qualquer jeito. Eu quero é viajar, eu quero é pregar. Mas, irmãos, eu não sei porquê. Muitas vezes nós já vimos pessoas começarem com tanto ânimo, com tanto gosto, até no trabalho do coro, como solistas, como instrumentistas, como regente, ou aqui desse púlpito como pastor. A gente sabe: olha, acho que ele vai fazer a primeira reunião hoje, ele vai estar começando a pregar hoje. A gente nota aquele entusiasmo, aquela alegria no rosto da pessoa. Irmãos, e eu sinceramente não sei porquê. À medida que os anos vão se passando, parece que alguns vão se curvando diante da dificuldade. O normal é manter o entusiasmo sempre, mas nós já vimos, né, irmãos? Pessoas começarem, por exemplo, nesse púlpito, com um ânimo, com uma alegria, com uma vontade de servir a igreja tão grande. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Começa a achar difícil, tudo difícil. Mas mandou eu cumpri escala lá no Mato Grosso, muito longe, muitas horas de viagem, etc. Então dá para você ir lá. Aquela outra lá tem... o alojamento lá não é bom, e não tem ar-condicionado, e não sei o quê. Corista, no começo não reclamava. Tem ensaio de sexta, beleza. Tem ensaio de sábado, tem ensaio de domingo cedo, beleza. Passa alguns anos, não sei porquê, alguns se esquecem do primeiro amor e põem dificuldade em tudo. Ensaio de sexta? Mas ensaio de sábado? Mas ensaio de domingo? Mas acho que eu não vou não, porque vai chover,
eu posso ficar doente. Acho que eu não vou não, porque vai fazer sol, de repente eu pego o sol e vou ficar doente. E tudo é motivo para deixar o trabalho da igreja em segundo plano. Se esqueceu, né, irmãos? A gente, ainda dias atrás, eu preguei a respeito disso numa congregação, e eu usei um exemplo. Os mais antigos aqui vão se lembrar de um pastor da nossa igreja. E eu me lembro que quando ele falava a respeito desse assunto, ele usava um exemplo. Eu era quase criança, mas eu guardei aquele exemplo. Vocês se lembram bem, pastor João Henrique. Quando ele pregava desse assunto, ele dizia assim: é igual uma menina, ou até um menino, que estava querendo muito um brinquedo. Aquela menina, quando ganhou o brinquedo que queria, quando ganhou a boneca que queria, meu Deus do céu, ela não deixava ninguém nem colocar a mão. Queria dar banho na boneca, queria pentear a boneca, queria dormir com a boneca. Se pedisse, olha, empresta um pouquinho a sua boneca para ela brincar. Não, a boneca é minha, eu vou dormir com ela, não empresto para ninguém. Aí os meses passam. Numa criança é normal, ela brinca tanto, e depois vem outros brinquedos. Aquele outro brinquedo que ela gostava tanto, ela acaba esquecendo um pouco. E às vezes depois de 2 anos, 3 anos, onde está aquele brinquedo que a criança gostava tanto? Onde está aquela boneca que ela não deixava ninguém colocar a mão? Está lá no fundo do quintal, toda suja de barro, não tem mais cabelo, não tem mais olho, não tem mais nada, porque ela já enjoou. Em criança é normal, né, irmãos? Acaba vindo outros brinquedos, enjoa, e aquela boneca já não tem mais valor nenhum, porque cansou de brincar com a boneca. Isso tem ocorrido na vida de vários desta igreja. Infelizmente, é verdade. É verdade. Há 20, 30, 40 anos atrás, tinha obreiros nessa igreja que hoje não estão aqui, não porque foram levados aos céus, mas porque se afastaram, porque cansaram de viajar para a igreja. É duro. Imagina, eu tenho que deixar minha família na sexta-noite, viajar 10 horas, 15, 20, 30 horas de viagem para chegar lá, fazer 2 reuniões, depois mais 10, 20, 30 horas de viagem, voltar. Às vezes na segunda cedo nem dá para ir para casa, tem que ir direto para o serviço. Nossa, é muito sacrifício. E quantos pararam no meio do caminho porque acharam muito pesado trabalhar para a igreja? Irmãos, vamos aproveitar o tempo, porque o tempo passa rápido, vocês sabem disso. E se não sabe, pega um álbum de fotografia de vocês de anos atrás. Alguns vão até se assustar um pouco, como eu fiz há dias atrás. Peguei meu álbum de casamento. Quando eu olhei, até perguntei para minha esposa: quem é esse camarada aqui, segurando no seu braço? Ela falou: é você. Eu falei: não acredito. O tempo passou tão rápido. Eu pensei comigo assim, sabe? A gente tem que aproveitar o tempo da nossa igreja, irmãos. Porque assim, se a gente não fizer nada pela igreja, o tempo passa. Se a gente trabalhar pela igreja, o tempo vai passar da mesma maneira. Para aqueles que não falecerem numa idade ainda jovem, vão chegar lá na velhice. Deve ser tão gostoso, irmãos, tão gostoso, como diz aquela palavra do apóstolo São Paulo: completei a carreira, guardei a fé. E que naquele momento dava para perceber que São Paulo já era um homem idoso. Ele até gostaria de continuar pregando, mas o corpo dele já não conseguia mais levar ele onde ele gostaria de ir. O corpo já não dava mais. Muitos de nós vamos chegar nesta etapa. Eu, sinceramente, espero que eu tenha esse mérito de um dia poder chegar na minha velhice, não comparando, é lógico, com o mérito do apóstolo São Paulo, mas de eu poder olhar para trás e pensar assim: meu Deus, o que eu pude fazer, eu fiz. O que estava ao meu alcance de fazer pela igreja, eu fiz. O tempo que eu tinha saúde, que o meu corpo aguentou, eu viajei, eu sacrifiquei um pouco a minha vida particular, a minha família. Eu viajei 10, 20, 30, 50, 60 anos da minha vida para pregar essa doutrina. Hoje o meu corpo não aguenta mais, mas enquanto eu pude, eu fiz. Que cada um dos irmãos possa chegar lá na sua velhice,
olhar para trás e poder, assim, do profundo do coração dizer: o que eu pude, eu fiz. Então vamos fazer. Esta é a oportunidade. Não se deixe vencer por cansaço. Afinal de contas, é tão gostoso, irmãos, trabalhar pela igreja. É tão gostoso. É a coisa mais importante de nossas vidas. Eu considero assim, sinceramente. Irmãos, vamos ouvir agora o último hino. É o hino cantado em solo, mais coral. O título do hino é O Primeiro Amor. Depois desse hino a gente vai rapidinho terminar a reunião, porque nós temos aí um tempo limite para que a igreja já esteja de porta fechada, que são 9 horas, tá? Eu acabei falando um pouquinho a mais, talvez por entusiasmo, mas vamos ouvir o último hino e depois a gente faz a nossa oração e os irmãos procurem sair de maneira um pouco mais rápida para a gente fechar as portas, tá bom? Chegou o momento de ficar mais atento, pois o mundo está mal. O amor da humanidade é tão desigual. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. Neste mundo abalado, cheio de tanto pecado, é preciso vigiar.
confiar para o coração não se encher de ilusões e o mal não acompanhar. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, precisamos lutar para o mundo mostrar Jesus, o nosso Salvador. O céu nos espera e com lealdade precisamos operar, vivendo em santidade, amor e sinceridade e na verdade sempre andar. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, devemos nos consagrar para um dia Jesus e a Santa
Irmãos, que a Santa Vó Rosa de modo abençoe a todos. Vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa oração, terminarmos a nossa reunião de hoje. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, nesse momento aqui reunidos, louvamos e glorificamos o Teu nome como Deus amado e bondoso, louvando o Teu Santíssimo Espírito, também prestando adoração ao nosso Senhor Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima. A Senhora Santa Vó Rosa e ao profeta irmão Aldo, suplicamos as bênçãos dos céus para que nos ajude, para que esteja conosco, para que atenda as orações de cada um dos seus filhos que aqui pode comparecer. Não sei o que te pedem, não conheço a vida deles, mas eu sei que eles vêm sempre com a esperança de poder receber da Senhora aquilo que estão precisando para as suas vidas. Peço por cada um deles que a Senhora ajude, ajudando a obra da Tua Igreja, para que haja sempre progresso e que sejamos sempre a Igreja e o povo de Deus nesta terra. Queremos agradecer a Senhora e ao irmão Aldo por tudo que nos tem dado, pela alegria, pela paz, pela grande felicidade de pertencermos a esse rebanho de Deus nesta terra. E assim, Santa Vó Rosa, temos nós toda a certeza de que a Senhora esteve conosco no transcorrer desta reunião e abençoa tantos quantos fizeram o mérito de receber da Tua graça, da Tua bênção. E assim eu peço, despede em paz os Teus filhos aqui presentes, dá a eles um bom retorno às suas casas e lares, uma boa noite de descanso e uma boa semana de trabalho a partir de amanhã. Quanto a essas pessoas cujos nomes foram depositados nesta caixa de pedido de oração, que a Tua misericórdia esteja na vida de cada um deles, seus problemas sejam resolvidos de acordo com o mérito de cada um deles e a Tua vontade bendita. Por tudo que nos tem dado, Santa Vó Rosa, a nossa eterna gratidão, hoje e sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada. Paz do Senhor a todos.